Sejam bem-vindos a mais um Entrevistas. Hoje a pauta é cooperativismo e mais um serviço do sistema que vai iniciar em Nova Prata em 2019. Sobre o cooperativismo, lembramos que ele iniciou na Inglaterra em plena Revolução Industrial, quando 28 operários reuniram-se na Sociedade dos Probos a fim de cooperarem entre si para o benefício de todos, diante da dura realidade capitalista que se impunha de forma crescente. No Brasil, a primeira experiência cooperativista aconteceu no Rio Grande do Sul, especificamente em Nova Petrópolis, onde um padre jesuíta trouxe o modelo alemão para as terras brasileiras. Gilmar Capelari, economista e professor, vai conversar comigo sobre isso. Bem-vindo, Gilmar. Muito obrigado pelo convite, mas para mim é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre cooperativismo. Quando nós falamos em cooperativismo, o que nós devemos lembrar? Que foi da necessidade, né, já que a origem foi operária, foi a necessidade das pessoas se juntarem para poder literalmente sobreviver, né? Sabe que tudo, né, Sônia, que a gente vê de evolução, de mudança de paradigma, inicia com uma crise ou uma coisa que não está andando legal. E tu colocou muito bem que no início da Revolução Industrial começou a faltar emprego, desemprego, começou a ter, as pessoas tinham dificuldade para fazer as coisas básicas. E aí o cooperativismo entrou com um conceito que talvez não era bem cooperativismo na época, mas que aquelas 28 pessoas, aqueles 28 tecelões, perceberam o seguinte: olha, se nós formos comprar nossos mantimentos, as nossas necessidades individual, é um preço. Agora, se nós se unirmos e formos comprar de maneira coletiva, é um preço muito mais em conta. E aí surgiu, então, a cooperativa dos tecelões, lá na Inglaterra, que anos mais tarde se tornou digamos, um case do sucesso, vamos colocar dessa maneira, e o cooperativismo se espalhou pelo mundo inteiro. Então, sim, o cooperativismo, eu diria que é uma maneira de nós enfrentar esse sistema capitalista. Vamos colocar de maneira clara. Gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, é o que temos, é o que deu certo o capitalismo. Só que nós temos que achar uma maneira de nós aqui pequenos a tentar achar formas de sobreviver, de ficar bem. E uma das maneiras, na minha opinião, que é mais coerente, eu diria que é como se fosse uma filosofia de vida, é tu se unir, tu se associar, tu montar cooperativas. É tirar proveito do capitalismo para beneficiar várias pessoas, ao invés de isso poucas, aí, né? Tu acaba socializando mais as coisas. E aí também, falar nesse ponto que tu tocou bem interessante, que em 1902, então, surgiu a primeira cooperativa de crédito do Brasil. Porque o cooperativismo, aqui então... no Rio Grande do Sul, isso, né? Aí que tá. E ainda existe até hoje, é o Sicredi Pioneira, lá em Nova Petrópolis, que ainda continua, é uma das maiores cooperativas de crédito do país, que começou em 1902, uma cooperativa centenária. Ou seja, esse modelo de cooperativismo deu certo e se estendeu. Então, hoje tu tem cooperativa de produção, tu tem cooperativa de médico, no caso da Unimed, tem um sistema de crédito que é o Cicobi, que é o Sicredi, que é o Cressol. Que é o Unicred. Que é o Unicred, isso. Então, são sistemas que pensa assim, se nós juntos conseguimos melhorar a nossa vida, ou melhorar as pessoas que estão ao nosso redor, por que não entrar? Por que não fazer parte disso, sabe? Então, eu acredito que sim, que foi uma inovação, embora de quase 200 anos, mas uma inovação que até hoje ela tem benefícios. A inovação foi repaginada, na verdade. Exatamente. Né? Fomos se adaptando a essa situação. Aliás, Nova Petrópolis tem a PIA também, né? Sim, que é uma grande cooperativa e que beneficia muita gente, inclusive aqui na nossa microrregião. Né? A PIA em Nova Petrópolis, a Santa Clara em Carlos Barbosa, aqui agora a Cooper Campus, que está fazendo uma parte legal aqui junto aos produtores rurais da nossa região. Quer dizer, tem inúmeras cooperativas que deram certo. O próprio Sicredi, que é uma cooperativa de crédito. Que cresceu Cicobi, muito, né? que é uma cooperativa de crédito, o Cressol, quer dizer, tu tem vários exemplos positivos de cooperativismo de crédito que não tem outro objetivo a não ser fazer com que haja um benefício aos associados. Então, tu tem no mercado, né, o normal, os bancos ou uma empresa que trabalha com agroindústria normal, tu tem a cooperativa. Tu sendo sócio disso, tu tem a condição de ter um benefício ou uma vantagem que no mercado normal não teria. Então, a associação faz com que a gente fique mais forte. E a gestão regionalizada também ajuda, né, Gilmar? Não tem a menor dúvida. Quando tu monta uma cooperativa, tudo que tu arrecada, tudo que tu consome, tudo que tu produz, fica na própria comunidade. Isso é fundamental, é importantíssimo. Eu acho que o cooperativismo de crédito e o cooperativismo de forma geral e também o associativismo é uma alternativa muito viável para nós crescermos mais, para nós se desenvolvermos mais, para nós termos uma qualidade de vida um pouco melhor. É que
a história, como nós comentamos, ela é centenária, né? Começou no Rio Grande do Sul em 1902. Isso aí. Claro que nós tivemos casos, até na nossa região, né, Gilmar, que não deram certo. Sim, com certeza. Mas ali é uma particularidade da própria administração do sistema cooperativo. Né? Veja bem, qual é a vantagem do cooperativismo em relação a uma empresa normal, por exemplo? Tu tem a participação na assembleia, tu tem condições de votar, de participar das decisões. Como tudo na nossa vida, tem o bom, médio e ruim. Tem gestões boas, tem gestões ruins, tem gestões médias. E tem circunstâncias e tem um de mercado também, né, né? que acaba influenciando. Mas eu penso assim, tem exemplos que não são tão bons, mas tem exemplos maravilhosos. A maioria. Vamos pensar assim, em termos de cooperativismo aqui do vinho, em Bento Gonçalves, a vinícola Aurora, que também é uma vinícola centenária. Que passou por uma crise. Nossa, horrível, deixou os produtores rurais muito mal. Hoje é uma das maiores cooperativas que existe na América Latina, em termos de tudo, e está aí super tranquila, com bons produtos no mercado, atendendo todos os seus associados. Inovando. Então, veja, passou por um período ruim, mas se recuperou, porque tem gestão, os cooperados participaram, ajudaram, confiaram na gestão, e aí está um exemplo. Né? E tem N exemplos positivos que a gente pode citar também. Né? Bom, e o cooperativismo traz à Nova Prata mais um empreendimento. Com certeza, então, já são duas boas notícias. Um novo empreendimento para gerar emprego e renda e no sistema cooperativo. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Adilnet Telecom. Soluções em internet. Banda larga de altíssima velocidade, ampla rede de fibra ótica com comunicação 100% digital. Soluções em telefonia fixa. Para sua empresa ou residência, redução de custo e serviços que atendem à necessidade de todos os clientes. Soluções em data center. Segurança e infraestrutura física para hospedagem de sites e equipamentos de TI. Adilnet Telecom. A Volpi é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpi Soluções. Lavanderia Fênix. Lavamos roupas finas, vestuários em geral, cama, mesa e banho, tapetes e sofás, além do tingimentos de roupas. Atendemos pessoas físicas e empresas. Avenida Borges de Medeiros, 1883, São Cristóvão, Nova Prata. Telefone 3242-4555. Lavanderia Fênix. Trabalhando para o seu conforto. A loja Bedin, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a loja Bedin é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A loja Bedin conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedin, desde 1986, a loja para toda a família. A partir do início de fevereiro de 2019, Nova Prata contará com uma das unidades do Cicobi,
O Sicoob é uma potência cooperativa no Brasil todo e os números demonstram isso. São 40 mil funcionários, 4.200 milhões de contas, 2.700 agências em todo o país, 460 cooperativas são associadas ao sistema Sicoob e ela está presente em 1.642 municípios. No Rio Grande do Sul, ela está chegando com força na nossa região. Até hoje, são 30 agências. O plano de expansão para o próximo ano prevê que serão 50 e uma delas estará em Nova Prata. Gilmar, tu já vens trabalhando nisso, né? Há alguns meses, inclusive em treinamento e coisa. Por que o Sicoob São Miguel, né, que é a cooperativa ao qual a nossa estará atrelada, escolheu Nova Prata? Bom, a decisão de vir aqui para essa região, e especificamente Nova Prata, foi, em primeiro lugar, pelo desenvolvimento da nossa região. Nós somos a gente está na Europa do Brasil, vamos falar assim, né? Aqui a gente tem um desenvolvimento, a gente tem pujança, qualidade de vida, enfim, a gente está num mundo à parte, vamos colocar dessa maneira, ainda bem, né? E segundo, porque a cooperativa, digamos assim, o Sicoob, ele optou, como existia, digamos assim, vamos colocar da seguinte maneira, um acordo de cavalheiros entre o Sicoob e o Sicredi, de muitos anos atrás. Que existem, entre outras instituições, isso, né? mas existia, porque o Sicoob e o Sicredi, eles são como se fossem irmãos gêmeos, nasceram mais ou menos juntos ao mesmo tempo com o mesmo objetivo. E tinha um acordo que era assim, onde tinha o Sicredi não podia ter Sicoob, não tinha Sicoob não podia ter Sicredi. Então, se nós pegarmos regionalmente, em termos de país, Santa Catarina quase só tem Sicoob. E aqui no estado, no Rio Grande do Sul, só tinha Sicredi. E esse acordo de cavalheiros acabou se quebrando e começou, então, o Sicredi a ir para Santa Catarina e outros estados, e o Sicoob começou a vir para o estado. E então, como é que se decidiu essa expansão, digamos assim? Se pegou essas 400 e poucas cooperativas e pediram quem gostaria de investir no Rio Grande do Sul. E as de Santa Catarina, então, as cooperativas singulares do Sicoob de Santa Catarina se colocaram à disposição. Até pela proximidade geográfica, né? E aí o estado foi dividido em regiões. E a região que, digamos assim... Que é o mesmo sistema que o Sicredi faz, exatamente, né? Exatamente. O Sicredi, se tu pegar aqui a agência de Nova Prata, pertence à cooperativa de Ibiraiaras. Se tu for a Veranópolis, pertence à cooperativa de Carlos Barbosa. Se for a Vista Alegre, é a de Encantado. Então, é exatamente o mesmo modelo. E aí, então, o Sicoob São Miguel, que ficou, então, com essa região, ela ficou com uma região que mais ou menos fica muito próxima da, eu diria assim, da cultura de São Miguel do Oeste. Tem muitas pessoas da nossa região que, com inclusive, certeza. Foram para São Miguel, O oeste de né? Santa Catarina, ele é colonizado por gaúchos, e basicamente os gaúchos dessa região aqui. Os nossos. Os nossos. Então, os sobrenomes são os mesmos, o chimarrão, o CTG, a cultura é a mesma. Então, foi uma soma de fatores. É uma região próspera, uma região economicamente muito boa. Mas lembrando disso, agora que tu falou em cultura, Gilmar, quem trouxe o cooperativismo para o Brasil foi um padre alemão. Isso aí. Nasceu em Nova Petrópolis, predominantemente alemão. Quer dizer, e aí os descendentes dos italianos e, claro, de outras regiões da Europa, né, adotaram esse sistema ou ele foi adaptado a nós, digamos? Bom, é bem interessante a história, porque quando tem uma coisa boa, a gente pode copiar e adaptar, né? Então, quando surgiu... E melhorar também, né? Sem dúvida, surgiu na Inglaterra, mas logo se espalhou pelo mundo inteiro na ocasião. Então, hoje, se tu pegar o cooperativismo de crédito, que é o nosso caso do Sicoob, ele é muito forte na França, por exemplo. A França, hoje, quase 70% da economia gira em cooperativismo de crédito. Não é banco, é cooperativa de crédito. Então, a França hoje é a referência. Os Estados Unidos têm hoje 97 milhões de cooperados. Bem, são uma economia totalmente capitalista, tem 97... Com cooperativas. Com cooperativas de crédito. Então, veja, se espalhou pelo mundo inteiro. Então, eu vou te dizer assim, quando a coisa é boa... não importa o sistema político, exatamente. vai ser utilizado. A China hoje tem mais de 100 milhões de cooperados. Quer dizer, clientes, China comunista, né? Tem mais de 100 milhões de cooperados. Estados Unidos, capitalista, 97 milhões de cooperados. São os maiores em termos de volume de
de cooperados, de associados ao cooperativismo. Então, veja, são antagônicos, né? Comunismo e capitalismo, e mesmo assim optaram pelo cooperativismo de crédito. Então, no Brasil, eu diria assim que veio sim com o alemão, mas a Itália também tinha um sistema cooperativista forte. O Canadá hoje é muito forte em cooperativismo de crédito. E o Brasil, em termos de associados, são 10 milhões hoje de cooperativismo de crédito. É o 8º hoje país do mundo em quantidade lembrando que nós estamos falando só de cooperativismo de crédito. Nós estamos puxando a brasa para o nosso assado. Vamos falar de no caso. Lembrando que o estado de Santa Catarina, que foi um dos que mais cresceu nos últimos anos, é culturalmente um estado de cooperativas. Eu estive numa época em Blumenau, Gilmar, e me chamou muita atenção que, por exemplo, marcas conhecidas de malhas, de confecções, afinal, não tinha aquela estrutura que eu esperava encontrar. Né? Aí as pessoas explicaram, olha, tal empresa faz uma parte, a outra faz outra, e no final nós colocamos o produto na vitrine para o cliente. Isso é muito interessante, Nossa, né? Claro que a gente vai de novo puxar a brasa para o nosso assado, mas pensa só, por que a gente vai ter, por exemplo, necessidade, vamos imaginar, de ser funcionário de uma empresa de malhas, se a gente pode ser sócio dessa empresa de malhas. Ou prestadora de serviços. Ou, tipo assim, a pessoa quer ser cliente de um banco, não tem problema nenhum, ainda bem, né, que tem essa possibilidade. Mas por que ela não vai ser dona do seu próprio negócio, tendo vantagens para isso? Então, o cooperativismo, ele proporciona sempre alguma coisa diferenciada. Então, eu posso fazer o mesmo serviço que eu tenho numa cooperativa com um custo mais barato, com uma vantagem. Por que eu vou continuar sendo associado ao cliente de um banco? Ou por que eu vou continuar sendo funcionário de uma empresa de tecelagem se eu posso ter a minha empresa da qual eu sou sócio? Então, realmente, em termos de cooperativismo, de modo geral, de produção, Santa Catarina, de fato, desenvolveu digamos assim, muito forte isso. Tem várias cooperativas gigantescas que são hoje o motor da economia catarinense. E aí, de certa forma, aqui também, né? Porque a gente acaba pegando sempre essa cultura e implementando indo adiante. Né? Tu falaste da questão de bancos, nós temos os estatais, né? Nós temos os privados e nós temos os de sistema de crédito cooperativo. Quais são as diferenças básicas entre um e outro? Bom, eu vou te dizer assim, não tem problema nenhum as pessoas serem correntistas de banco, não tem problema nenhum, é uma questão de conceito. Eu vou te dizer assim, o básico é o seguinte, eu sou cliente de um banco e eu sou dono do outro banco. Eu sou cliente e eu sou... Até porque no sistema de crédito cooperativo, claro que eu não tenho o conhecimento que tu tens, ou de pessoas que atuam nesse ramo, né, Gilmar? Mas existe a divisão de lucros, inclusive, né? É isso que eu ia chegar. Pensa assim, Sônia. Eu trabalho com o banco XYZ. Eu vou fazer as minhas operações de crédito, minhas aplicações, os meus seguros, fazer todos os serviços nos bancos. O resultado que eu der para o banco, para onde é que vai esse dinheiro? Para ele. Vai para o dono do banco, seja estatal, seja privado. Numa cooperativa de crédito, eu faço as mesmas coisas, para onde vai a sobra? Vai para a cooperativa que no final do ano divide essas sobras. E essas sobras vai dividir na nossa conta corrente. E elas são correspondentes ao quê? Ao volume? Ao volume de negócio que tu tem. Quanto maior, inclusive hoje, um dos maiores desafios das cooperativas de crédito é fazer com que o cliente seja fiel a ela. Porque o que acontece? A pessoa é associada ao Sicoob e movimenta também num outro banco. Então, o que a gente gostaria, com o passar do tempo, fazer com que as pessoas sejam cada vez mais fiéis? Se elas sendo mais fiéis à cooperativa, ou seja, centralizando a operação conosco, a sobra dela vai ser maior também. Sim. Porque, veja bem, vamos pensar numa coisa muito básica. Eu tenho a mesma taxa de juros da cooperativa e do banco. Eu tenho a mesma tarifa do banco e da cooperativa, vamos imaginar. Mas no final do ano, a sobra vai ser dividida comigo, enquanto no banco não. Então, veja, mesmo que sejam as condições exatamente iguais, mesmo assim eu tenho vantagem de ser cooperado, de ser associado a uma cooperativa de crédito. E claro que não tem sentido, porque a diferença básica entre um banco e uma cooperativa de crédito é que justamente o dono do negócio é que tem que ter as suas necessidades atendidas. Então eu vou fazer um esforço lá no Sicoob, eu e meus colegas, para dar um melhor atendimento, a melhor condição de taxa, a melhor condição de tarifa. Não, vamos pensar assim, a gente não pode pensar que a gente é uma entidade filantrópica, a gente tem que viver também. Mas é sempre um pouco mais em conta que o sistema financeiro de modo geral. Para quê? Porque ele é o dono do negócio, ele tem que ter uma vantagem. Senão ele
pode Ele pode ir para outro banco. Por que eu vou ter uma cooperativa de crédito se eu... Então, eu sempre tenho uma vantagem adicional. Então, eu tenho que atender às necessidades. Mas, digamos que seja tudo mais ou menos igual, mesmo assim eu tenho a sobra no final do ano. A cooperativa São Miguel distribuiu ano passado mais de 5 milhões de reais em sobras para os associados, de acordo com a sua movimentação. Não é só a Nova Prata que vai receber unidades do Sicoob na região. Dia 21 de janeiro inaugura a de Veranópolis. Também terá Teutônia, Encantado, Garibaldi e Lajeado sob o guarda-chuva do Sicoob São Miguel. No próximo bloco, nós vamos falar da expectativa da economia para 2019 e o diferencial do Sicoob Nova Prata. Adilnet Telecom. Soluções em internet. Banda larga de altíssima velocidade, ampla rede de fibra ótica com comunicação 100% digital. Soluções em telefonia fixa. Para sua empresa ou residência, redução de custo e serviços que atendem à necessidade de todos os clientes. Soluções em data center. Segurança e infraestrutura física para hospedagem de sites e equipamentos de TI. Adilnet Telecom. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Lavanderia Fênix. Lavamos roupas finas, vestuários em geral, cama, mesa e banho, tapetes e sofás, além do tingimentos de roupas. Atendemos pessoas físicas e empresas. Avenida Borges de Medeiros, 1883, São Cristóvão, Nova Prata. Telefone 3242-4555. Lavanderia Fênix. Trabalhando para o seu conforto. A loja Bedin, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a loja Bedin é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A loja Bedin conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedin, desde 1986, a loja para toda a família. O nosso convidado tem muita experiência na área econômica. Além de ser economista por graduação, foi secretário municipal das Finanças e depois passou para o planejamento e mobilidade urbana. Convenhamos, dois temas espinhosos. Mas o que nós vamos analisar aqui é a nossa economia, que não dá para sorrir muito quando a gente fala dela, né? Nós viemos de 3 anos de recessão econômica, política, social. Óbvio que isso respinga nas empresas, inclusive nas cooperativas. Gilmar, bom, não precisamos falar dos últimos 3 anos, né? Futuro. Vamos falar de expectativa e perspectiva, né? O que tu espera de 2019? A economia é tudo, o preço do... Antes, deixa eu dizer, claro que todo mundo espera coisas boas, mas nós precisamos ser realistas, né? Sim, isso aí. Tudo depende da economia, né?
Infelizmente. A TV vive de patrocínio, o Sicoob vive das aplicações, as operações e os clientes que vão lá, quer dizer, tudo é economia. E tudo está atrelado numa palavrinha-chave que chama expectativa. Porque a economia, se for analisar, ela nem sempre acontece só, digamos assim, no momento presente, ela acontece muitas vezes no futuro. Por exemplo, o empresário ele só vai investir se ele estiver otimista. Se ele imaginar que vai ter um retorno lá, né? Nossa, vamos comprar o nosso carro, nosso apartamento, nosso móvel, nossa geladeira, se nós tiver, digamos assim, a expectativa de que a gente vai continuar empregado, vamos imaginar dessa maneira. Então, a expectativa... Ou que tenhamos condições de pagar, se são liberais, né? Isso, que eu vou ter gente no meu consultório, enfim, no meu escritório para poder pagar minhas contas. Então, a expectativa é a palavra-chave do negócio. O que a gente notou nos últimos anos para cá? A nossa expectativa estava muito ruim. A nossa expectativa era que as coisas não iam acontecer de maneira positiva. Muito atrelada à questão política. Até por isso que as agências de indicadores econômicos, eles avaliam, inclusive, o otimismo do empreendedor e do consumidor, né? Exatamente, isso é fundamental. Então, nos últimos anos, em função dessa situação política toda que a gente se envolveu, foram anos horríveis em termos econômicos. E a gente sentiu isso em Nova Prata e região com certeza também. O que a gente prevê? Essa eleição do presidente Bolsonaro e também do nosso governador Leite aí, eu costumo dizer o seguinte, temos que torcer para que dê muito bem, que eles vão super porque eles governam para todos. Exato. Agora, né? Eu acho que a gente tem que esquecer, e eu acho que foi um grande problema que a gente teve nos últimos anos, dessa divisão, digamos assim, olha, eu vou torcer para que dê errado porque eu não votei na pessoa. Gente, vem pensar que agora votou ou não votou neles. O ranço político ideológico não vai fazer a economia melhorar. Não, e nós se prejudicamos com isso. Então eu diria assim, vamos torcer e fazer a nossa parte. Lembrando que isso vale para os dois lados, tá? Não estamos fazendo apologia nenhuma Muito aqui. pelo contrário, a gente sabe que cada um tem uma posição e a gente tem que respeitar ela, mas a gente tem que pensar dessa maneira assim, olha, tá eleito legitimamente, gostando ou não gostando, vamos torcer que dê certo. Sim, porque vai dar certo para todo mundo. Perfeito. Então, o que aconteceu em termos de economia, então, em termos de economia, pensando na expectativa? Os empresários melhoraram muito a expectativa deles, o consumidor melhorou muito a expectativa, a FGV, que faz essa medição, ela mediu que realmente houve um crescimento da expectativa, uma melhora da expectativa. Então, as pessoas elas estão mais esperançosas. Mas essa mesma Fundação Getúlio Vargas, ela está avaliando que o mercado está um tanto quanto confuso. Sim. Diferente do que estava, por exemplo, no mês das eleições, né? Que ele estava extremamente otimista. Então, esse é um ponto fundamental que tu tocou, Sônia, porque eleição, campanha eleitoral é uma coisa, a realidade é outra. Nem sempre o que tu pensa que tu vai fazer eleitoralmente, tu vai conseguir fazer na prática. Então, realmente, teve muitas coisas que foram ditas na campanha que é difícil de a gente materializar. Então, isso cria, eventualmente, alguma frustração. Mas, de modo geral, a expectativa está muito positiva. O empresário está com mais expectativa, ele está buscando mais alternativas de linha de crédito, os consumidores estão mais aptos a, digamos assim, a consumir também. Sim, né? Agora vamos voltar para o passado um pouquinho, Gilmar, até para justificar o presente e, né, tentar prever o futuro não, mas pelo menos criar essa nossa perspectiva otimista, né? Houve, nesses últimos tempos, claro que a crise política também influenciou muito. Total, né? Muito ligada à economia. Mas quem tinha dinheiro também não investiu. Mas esse é o ponto. Pensa só. Tu acredita que essas pessoas vão investir em 2019? Olha só que interessante a tua pergunta. Vamos imaginar que eu sou empresário e tenho um dinheiro reservado. Eu estou com o meu dinheiro aplicado no banco, de maneira conservadora, ganhando lá meu 0,5% ao mês. 6,5% mais ou menos ao ano é o que está dando uma aplicação razoável hoje de CDB conservador. ou CDI? CDB, isso aí. Puxa vida, qualquer negócio, se eu enxergar que tem uma rentabilidade maior, eu vou apostar nesse negócio. Ou uma possibilidade de crescimento daquilo que tu já tens. Então, por que a economia não cresceu? O dinheiro desapareceu? Não desapareceu. Ele foi para os bancos, foi para as cooperativas de crédito. Todos os indicadores dos bancos, todos, sem exceção dos bancos e das cooperativas, tiveram muito mais depósitos, ou seja, mais poupança, mais aplicação financeira nos últimos anos. Então, a pessoa não é que ela não tem dinheiro, ela tem, mas ela guardou, porque ela estava com uma expectativa de que as coisas não iam funcionar. Na medida em que tu tem uma expectativa um pouquinho melhor, tu compra o teu automóvel. Isso não aconteceu só com o empresário, né? Não, o empregado
empregado que ficou com medo de perder o emprego, ele também pegou aquele dinheirinho que ele tinha, ele guardou, ele não foi comprar bens de consumo. Ou ele não se endividou, quer dizer, ou ele guardou, ele não foi buscar empréstimos, que é, digamos assim, emprestar dinheiro faz parte do processo. Até porque o juro real, né, continua exorbitante. E aí a gente vai poder falar das nossas vantagens depois, puxar de novo a brasa para o nosso assado, né, Sônia? Mas voltando a esse tema aí, olha que interessante que é essa questão econômica. Aos 4 anos atrás, nós não tínhamos mais de 7 milhões de desempregados no Brasil. Era quase um pleno emprego, que a gente costuma dizer. Quer dizer, só não trabalhava na ocasião quem mesmo não estava ou preparado ou não estava afim, vamos colocar dessa maneira. Há 2 anos atrás, era 14 milhões de desempregados. E hoje está na faixa de 12 milhões de desempregados. Isso aliás, é um patamar terrível. É horrível, gente. E pior, tem um dado mais estarrecedor. Esses dados que a gente tem aí do IBGE, eles são dados baseados em quem está procurando emprego. Mas tem aquela pessoa que foi para o trabalho informal e daí ele está na estatística como está empregado. Mas não, ele está num subemprego muitas vezes. E até aqueles indicadores que mostraram que aumentou muito o número de empresas, abertura de empresas ou de microempreendedores individuais, na verdade está mascarando, né, Gilmar? Então, é alguém que perdeu o emprego e está buscando uma que se obrigou muitas vezes. a buscar uma alternativa. Mas esse pessoal não está, embora um subemprego, uma renda menor, ela não está na estatística. Então, quer dizer, os 12 milhões de desempregados, se tu for levar em consideração, é muito maior. Então, tu tendo hoje uma expectativa de, primeiro, manter o teu emprego. E segundo, conquistar o emprego já é um fator muito positivo. Então as pessoas estão acreditando nisso. E aí automaticamente, se elas pensam que vão manter emprego ou que vão buscar um novo emprego, elas acabam consumindo com mais tranquilidade. Sim. Então é uma roda, assim, sabe? O empresário, ele investe se tiver consumidor. O consumidor só compra se sentir seguro. Então eu diria assim... Até porque o otimismo sem segurança... Não existe. Né? Eu acho que se nós misturarmos o otimismo de hoje com a segurança que nós precisamos ter, todos, né, independente do segmento em que nós atuamos, nós temos que ser extremamente realistas. Nossa, né? O que a gente tem notado, e aí vamos de novo falar sobre o sistema financeiro, é que muitas empresas passaram por muitas dificuldades nos últimos anos. E não porque as pessoas elas são, digamos assim, caloteiras, ou que são sem... Porque o mercado... Puxa vida, atingiu alguns segmentos muito mais do que outros, né? Tu vendia com dificuldade. E quando tu vendia, muitas vezes com uma margem pequena, acabava não recebendo. E aí é uma cascata, é uma bola de neve. Então eu diria assim, vamos torcer para que a economia ela melhore. E a expectativa está bem positiva, tomara que se concretize. Tem alguns pontos que vão ser ajustados. Eu, sendo bem honesto com vocês, eu torço que dê tudo certo, sabe? Porque é para nós. Sim, com certeza. Eu votando ou não votando, eu tenho que saber que aquele cara lá, aquela equipe que está lá, ela tem que fazer o melhor para nós ficar bem também. Então, a expectativa em termos de indicadores é muito positiva. A nossa tendência é que, se tudo der certo, cresça na faixa de 3% o PIB, que é importante, né? Realmente tu está sendo otimista. Não, é isso, muito otimista. É que depende muito de alguns fatores. Por exemplo, tem que ter algumas reformas importantes. Talvez uma reforma previdenciária seria importante, uma reforma tributária. A tributária. A gente acaba pagando muito imposto e muitas vezes desigual. Enfim, tem muita coisa para se mexer. Vamos torcer, e é o que a gente pode fazer nesse momento, né, Sônia? Torcer porque dê certo, e na medida que a gente puder fazer alguma coisa, a gente faça, né? Com segurança consuma, com segurança busca alternativas para que fique melhor. Antes de falar de novo da cooperativa de crédito, Gilmar, a nossa região é historicamente uma região de empreendedorismo, né? São pessoas que buscam trabalho, eu sempre digo, a grande qualidade da nossa região realmente é o trabalho, né? Mas nós tivemos, por exemplo, Nova Bassano, mesmo Caxias do Sul, que acaba interferindo por aqui, porque tem empresas daqui que prestam serviço, né? O setor da metalurgia sofreu muito. O setor da metalurgia, entrando no Nova Bassano, então, que eu acho que eram referências nacionais. Empresas grandes, empresas né? de grande porte, elas foram afetadas, dentre outras coisas, pelas operações tipo Lava Jato, né? Que automaticamente as grandes construtoras que consumiam o produto do pessoal aqui do Bassano acabaram tendo problemas na justiça e, obviamente, nessa questão contábil e financeira. E atrapalhou o nosso negócio. Na medida em que, isso é uma expectativa que eu tenho positiva, na medida em que os empresários voltarem digamos assim, a pensar em investir em máquinas, equipamentos, vão pensar em pavilhões, em shopping centers, e aí a nossa galera aí, nossos vizinhos no Nova Bassano,
automaticamente vão voltar a crescer. São empresas grandes, com boas estruturas, enfim, com tecnologia. Quer dizer, a tendência é que no que as melancias se ajeitarem com o andar da carruagem, volta à normalidade. A crise empresarial, né, de 2 anos atrás, por exemplo, está refletindo na arrecadação dos municípios esse ano e ainda vai refletir em 2019. Como tu disseste, é uma bola de neve. É uma bola de neve. Né? O retorno de ICMS, que é importante para os municípios, o repasse do governo federal está atrelado ao faturamento dessas empresas. Essas empresas não faturando, obviamente não geram ICMS, não geram IPI, não geram PIS, COFINS, e isso deixa de vir para o nosso município. Ou seja, acaba interferindo até nos nossos serviços. Sim. Diretamente, né? A escola, a saúde, creche. Quer dizer, os serviços básicos que são prestados pelo poder público municipal, exatamente, né? Isso é uma bola de neve e a gente tem que pensar. Por isso que eu digo, a gente tem que ser assim, votamos em qualquer que fosse o candidato. Ganhou X, gente, vamos abraçar a bronca, vamos lá, né? Não vamos fazer o que a gente fez há 4 anos atrás, que a gente dividiu o país. Quanto pior, melhor, não é isso. Vamos sentar, vamos lá, vamos torcer que dê certo, vamos apoiar no que for preciso. Até porque o ICMS continua o mesmo, né? Então, E eu falo isso tanto para o Eduardo Leite e para o Jair Bolsonaro. Sim. A gente tem que pensar como para o prefeito que surgir aqui um ano e assim vai. Até porque os governos não selecionam para quem vão governar, né? Vão governar para todos, exatamente. O Gilmar falou em outros blocos da diferença do sistema de bancos privados, estatais, e das cooperativas de crédito. Gilmar, em tese, claro, todas as instituições, digamos assim, né, elas prestam serviços básicos, Sim. cobranças de contas, investimentos, né? O que o sistema de crédito cooperativo vai oferecer a mais ou qual é o diferencial das outras com as outras? Se tudo for como a gente imagina, Sônia, a gente vai abrir nossa agência em fevereiro. Eu digo que se tudo der certo porque, como tu mesmo colocou no bloco anterior, o Cicobi está vindo em várias agências, vai abrir Veranópolis dia 21 de janeiro e em seguidinha Abre Nova Prata. Abre Nova Prata. Por que a gente não pode cravar nessa data, uma data específica agora? Porque depende de tecnologia, de instalação. O prédio está pronto, se vocês passarem em frente. Aliás, o prédio onde vai ser o Cicobi vai ser do ladinho do museu. Um prédio lindo, maravilhoso lá. Na Presidente Vargas. Na Presidente Vargas. Talvez, se não a melhor, uma das melhores agências de Nova Prata e região. É fabulosa a estrutura que foi montada lá. Enfim, se tudo der certo, a gente inaugura em fevereiro. E qual é o nosso principal diferencial? Que a gente acha que é o que o consumidor está buscando. É um atendimento diferenciado. O atendimento diferenciado não significa tu ser cordial. Isso qualquer instituição, qualquer comércio, é tua obrigação de ser cordial, certo? O nosso diferencial é tentar resolver o problema das pessoas. Esse é o nosso desafio e esse é o nosso diferencial que a gente imagina que vai ser competitivo. Ou seja, a pessoa ela tem lá uma necessidade de buscar uma linha de crédito, a gente vai tentar buscar a melhor linha de crédito para ela. Vocês vão analisar as necessidades de cada um dos clientes. Quer dizer, não tem uma linha geral de financiamento que vai ser aplicada a todos. Perfeito. A nossa ideia, e aí tem muito a ver com o cooperativismo, é nós tentar atender as pessoas não de maneira massificada, mas personalizada. Sim. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma história. E tem um projeto interessantíssimo dentro do Cicobi, que vai ser bem legal, a gente vai fazer junto com as escolas aqui do Nova Prata, que é um gibi que a gente chama de Cicobito. É um gibi que conta histórias. Todo ano tem uma história interessante para as crianças de 6 a 13 anos. Vamos começar a ensiná-las a pensar em economia. E olha que projeto interessante. Em 2019, o gibi o Cicobito, vai vir com a educação financeira. Porque olha só que dado que eu trago para vocês. Quase 60% das famílias brasileiras estão endividadas e estão com dificuldades. Estão com o nome no Serasa, estão com o nome no SPC, e muitas vezes por não saber exatamente como fazer a sua gestão financeira. Então, claro, parece uma bobagem, mas um gibizinho contando uma história para a criança, talvez vai fazer toda a diferença para essas crianças e talvez para os pais dessas crianças. Então, esse projeto que a gente vai lançar junto com a Secretaria de Educação aqui no Nova Prata, vai procurar atender todas as crianças da rede municipal que tem de 6 a 13 anos, cada um vai ter o seu gibizinho que vai ter uma história lá. Essa história é justamente para tentar ensinar as pessoas a como fazer a matemática dar certo. Então, voltando para nossas vantagens, esses projetos sociais, essa ideia de dizer, Sônia, mas o que realmente tu está precisando? Por que tu quer fazer isso e não faz aquilo? Quem sabe, em vez de pegar esse produto, tu faz aquilo outro? Ou, quem sabe, segura um pouquinho mais. Quer dizer, a gente vai tentar, de alguma maneira... Quer dizer, o único objetivo do banco não vai ser entregar dinheiro
para quem está buscando, mas sim que essa pessoa invista da melhor maneira, que continue crescendo e que continue cliente do sistema cooperativo. Né? Perfeito, porque veja bem, o que adianta eu emprestar dinheiro para uma pessoa que Se não vai me devolver? eu vou quebrar. Não tem sentido, eu vou emprestar dinheiro, a pessoa vai pagar lá 10% ao mês de taxa de juros. Ah, que legal, vou ter um retorno maravilhoso. Sim, 2 meses ela não me paga mais. O que adiantou isso tudo? Então, eu estou me enganando. Então, a nossa ideia, e a ideia da cooperativa, a ideia do Sicoob, a ideia do Sicoob São Miguel é justamente fazer com que as pessoas consumam o crédito, mas de maneira consciente. Elas saibam o que estão fazendo. Então, é um projeto diferente. E aí a gente tem, assim, todos os serviços financeiros que um banco normal comercializa, nós também comercializamos. Então, tem o seguro de todas as carro, a casa, o seguro da pessoa, todas as linhas de empréstimos, todas as aplicações financeiras, todos os serviços de caixa, pagamento de impostos. Nós fechamos o convênio com a prefeitura para receber todos os IPTUs, está tudo certinho para IPTUs, IPVA, aliás, IPVA minto, IPVA não vamos receber, mas o ITBI da prefeitura, o IPTU, o ISS, tudo está lá disponível para nós. E nós fechamos um outro convênio agora que eu acho que é bem legal com os servidores do município. Então a gente vai oferecer para os servidores uma condição diferenciada para esse pessoal, sabe? Uma condição diferenciada de prazo de pagamento se porventura de precisar de alguma linha de crédito e uma taxa bem em conta. Porque a gente acha que o servidor estando, digamos assim, bem, ele vai automaticamente transferir esse bem também para a comunidade de alguma maneira, seja no dia a dia ou no trabalho dele, sabe? Então são coisas que a gente vai tentar se diferenciar nesse sentido. A gente sabe que o comprometimento social de uma instituição, seja ela particular, estatal ou cooperativa, faz a diferença nas comunidades. E lembrando disto, o Sicoob destaca que o seu comprometimento comunitário em 2017 beneficiou 142.710 pessoas com projetos sociais. Gilmar, o Sicredi está presente na nossa região, né, já há um bom tempo. Em Nova Prata é referência, né, inclusive de atendimento e etc. São 2 unidades. Tu achas que foi analisado essa perspectiva de que há mercado para todos? Realmente, Sônia, tu tem toda a razão. O Sicredi, ele é uma referência não só em Nova Prata, mas no Brasil inteiro de atendimento, de serviços, enfim, é um case. Aliás, tu começou a tua vida profissional a minha vida profissional nos instituições financeiras começou alguns anos atrás no Sicredi, realmente. E eu acho que esse espírito cooperativista que eu tive para mim desde sempre nasceu no Sicredi mesmo. Tu conhecer as vantagens desse sistema. Então, sim, foi analisado a questão de viabilidade, porque nós não somos uma instituição, o Sicoob não é uma instituição filantrópica, tem que sobreviver, e se percebeu o seguinte... Aliás, todos precisam sobreviver. Com certeza. O Sicredi hoje aqui, ele tem uma participação incrível no mercado, incrível mesmo. Agora, tem muita participação dos bancos, e a gente acha que, digamos assim, no momento que as pessoas perceberem a diferença entre tu ser associado a uma cooperativa, as vantagens que ela tem, e tu ser cliente simplesmente de um banco, ela vai optar pela cooperativa. Então, eu acredito que nos próximos meses, o Sicredi vai continuar crescendo, o Cressol vai continuar crescendo, nós vamos crescer um monte e talvez as pessoas que estão nos bancos, gente, de novo, não tem problema nenhum ser cliente de banco. Não, mas até porque em alguns casos é necessário, não tem alternativa, né? Então, talvez esse correntista do banco vai perceber, puxa vida, eu pago a mesma coisa nesse banco do que eu pagaria na cooperativa, mas na cooperativa tem um atendimento diferenciado, um produto melhor e eu ainda tenho as sobras. Então, essa pessoa que é o que o Sicoob analisou, que tem potencial para trabalhar conosco. Nós somos competitivos em termos de taxas, somos competitivos em termos de tarifas, temos um atendimento personalizado. Aliás, a nossa equipe começa bem pequenininha, a gente começa em 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 4 são pratenses. 4 pessoas, só um colega que vem de São Miguel do Oeste, pela experiência que ele tem de lá, né? Mas as 4 são daqui. Ou seja, gente daqui atendendo as pessoas trabalhando daqui. Para pessoas daqui. Quer dizer, a gente vai atender nossos amigos, nossos familiares. Isso é bacana, sabe? Então, esse é um diferencial que a gente pretende implementar. Então, sim, foi analisada a questão financeira. Nós estamos na Europa do Brasil, tem mercado para todo mundo, mas a gente acredita que as cooperativas de crédito, aí somando Sicoob, Sicredi e Cressol, vão continuar crescendo e talvez os bancos, as pessoas vão perceber esse diferencial nosso e vão vir trabalhar conosco cada vez mais. Outro diferencial das cooperativas de crédito é o horário de atendimento. Vocês vão abrir 1 hora antes.
Exatamente, assim a gente vai como abrir as outras já o fazem, exatamente, né? às 9 da manhã nós vamos abrir para atendimento ao caixa e fecha às 3 horas. Então, o movimento de caixa vai estar limitado a das 9 às 3, 1 hora a mais que o sistema financeiro tradicional. Porém, a gente vai falar para vocês que o assessor vai ser o dono do negócio, então, obviamente, a gente vai estar atendendo as pessoas, claro, não no caixa, que muitas vezes tem a questão de horário do sistema, mas a gente vai estar conversando com as pessoas a qualquer momento, a qualquer horário, porque esse é o nosso digamos assim, nosso compromisso. Este é o último Entrevistas do ano. Nós esperamos que 2019 seja, para todos nós, um ano de muitas realizações. Nós desejamos que 2019 seja exatamente do jeito que você quiser. Feliz 2019. Obrigada, Gilmar. Obrigado pelo convite, para mim foi um prazer estar aqui. Realmente eu torço que 2019 seja um ano maravilhoso para todos. Para mim vai ser, porque é um projeto novo, inclusive pessoal, né, Sônia? Vou ter um bebezinho aqui uns dias, então vai ser um legal para mim, porque vai ser profissional e pessoal. Então eu convido a todos que estão nos assistindo para, a partir de fevereiro, conhecer as nossas estruturas, vir tomar um café conosco, conhecer um pouquinho o nosso sistema. Muito obrigado pelo convite, agradeço um monte a direção aí da TV para me proporcionar esse momento aqui. Em 2019 nós estaremos de volta. O que é importante para você é importante para nós. Obrigada. Adilnet Telecom. Soluções em internet. Banda larga de altíssima velocidade, ampla rede de fibra ótica com comunicação 100% digital. Soluções em telefonia fixa. Para sua empresa ou residência, redução de custo e serviços que atendem à necessidade de todos os clientes. Soluções em data center. Segurança e infraestrutura física para hospedagem de sites e equipamentos de TI. Adilnet Telecom. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Lavanderia Fênix. Lavamos roupas finas, vestuários em geral, cama, mesa e banho, tapetes e sofás, além do tingimentos de roupas. Atendemos pessoas físicas e empresas. Avenida Borges de Medeiros, 1883, São Cristóvão, Nova Prata. Telefone 3242-4555. Lavanderia Fênix. Trabalhando para o seu conforto. A loja Bedin, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a loja Bedin é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A loja Bedin conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedin, desde 1986, a loja para toda a família.